De volta com o nosso Você Bonita. E claro que, né, com esse conteúdo todo, com esse dia todo especial, a gente escolheu um tema para o Fato ou Fake que vocês pediram naquela caixinha de perguntas que eu abri, que é a síndrome do intestino irritável. Vamos então à nossa vinheta? Fato ou Fake? Com ela, a doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga maravilhosa, bem-vinda. E aniversariante, que coisa boa. Você sabe que até agora eu não consegui responder todas as mensagens, mas estou muito, muito feliz. Muito carinho, né, Acho que esse ano foi o recorde, assim, de mensagens. É, que coisa boa. A doutora fez aniversário ontem, então, e eu, olha, a cabeça assim, sabe quando você sabe a data? E eu até brinquei. Mês de dezembro, eu acabei esquecendo alguns aniversários, janeiro tá igual, gente, porque eu acho que a nossa dinâmica, mas aí eu falei, não, doutora, vai estar lá amanhã. Pronto, amanhã eu vou dar os parabéns pessoalmente. É melhor ainda. A gente gosta muito de você, saúde, viu? Você continue com esse brilho todo, com o seu talento, né, ajudando tanta gente, sempre aqui com a gente, claro. E com saúde, o resto a gente corre atrás. É isso, sempre penso. Saúde, né? E pra gente ter mais saúde, a gente precisa das informações da doutora, porque a tal da síndrome do intestino irritável é um negócio que pega e aí as pessoas acabam até confundindo o quadro com a intolerância à lactose e outras coisas, né, doutora? E você sabe que é uma das grandes causas de afastamento do trabalho? Jura? E muitas pessoas não têm o diagnóstico ou sempre acham que é alguma coisa relacionada a, eu tô com alguma virose, eu tô com alguma intoxicação alimentar, tem componente emocional, tem o componente de hipersensibilidade alimentar, enfim, são tantos os fatores que influenciam que se a gente não olhar para todos eles, não adianta, vou tomar só um antiespasmódico para tirar, né, o movimento do intestino, que é o que acaba muitas vezes gerando aquela dor. Não é suficiente. Não, temos que olhar. Aliás, cada vez mais as doenças crônicas, elas devem ser vistas de uma forma, assim, integrativa, com mudanças realmente de estilo de vida, que incluem a mudança como é o meu sentimento, o meu comportamento, a mudança da alimentação, a prática de atividade física. Parece clichê, né? Parece muito clichê a gente falar tudo isso, mas faz diferença. É só isso. Sabe quando é o que faz realmente a diferença? Tá certo. Vamos começar então. Primeiro fato ou fake na tela, mandem perguntinhas para @VocêBonitaTV. Olha lá. Fato ou fake, a síndrome do intestino irritável é uma condição crônica que afeta a funcionalidade do trato digestivo, causando então dores, diarreia ou prisão de ventre. Fato ou fake? Fato. Essa é a característica principal. Dores, desconforto, sensação de que no final do dia, nossa, eu acordo com o abdômen de um jeito, no final do dia ele está estufado, está o dobro do tamanho, em alguns momentos intestino muito solto, em outros momentos totalmente preso, né? A pessoa chega às vezes aí menos do que 3 vezes na semana, e aí quando vai, intercala com um momento às vezes de diarreia de até 3 vezes ao dia. Nossa, e fora as dores e a insegurança, né? Porque é como se você vivesse à mercê de um intestino que você não sabe como é que vai estar o humor dele, né? É um intestino bipolar, né? Uma hora ele prende, uma hora ele solta e você fala, agora? Como é que eu vou hoje sair cedo e se de repente ele soltar e eu estiver na rua? Olha só. Né? E de repente a pessoa também, até a parte amorosa, porque como também tem muita flatulência e intestino, região íntima, tá tudo muito próximo, a mulher que acaba também sofrendo muito com isso, então interfere demais. Diminui muito a qualidade de vida, né? Com certeza. Mas vamos seguindo com os nossos fatos ou fakes, né? A gente vai indo e vamos entendendo tudo que tem aqui também, uns quadros para mostrar que a doutora separou. Nesse fato ou fake, olha lá, as contrações intestinais na síndrome, né, sempre ficam mais fortes e por isso levam à dor. Fake, porque em alguns momentos elas ficam mais fortes, que é quando acelera de fato o trânsito intestinal. Em alguns momentos elas ficam tão lentas que fica tudo paralisado. Entendi. E aí acaba fermentando, gerando desconforto. Então o desconforto é tanto pelas contrações mais fortes quanto pela diminuição ou até ausência em alguns momentos. Tá certo, então essa é fake. Já já a gente vai falar da questão alimentar, hein, gente? Não se preocupem. Tem uma lista aqui de alimentos que eu tenho certeza que vão perguntar bastante. Com certeza. Olha lá, próximo fato ou fake. Se tive uma semana de diarreia seguida por uma semana de constipação, certamente estou com a síndrome do intestino irritável.
fake. Fake. Isso é um quadro que tem que durar pelo menos aí 12 semanas. Tá. Né? Não adianta, eu tive um episódio isolado, principalmente pessoas que viajam e viagens, lugares diferentes interferem. Sim. Então, somente uma semaninha, um episódio isolado. E o principal é o desconforto. Tá. Por exemplo, tem gente que fala, eu vou ao banheiro 3 vezes por dia, mas não sente dores, a consistência das fezes é normais. Depois a gente até trouxe uma tabelinha para ilustrar essa questão, né, da consistência, porque eu falo que é uma ferramenta diagnóstica que todo mundo tem em casa e não utiliza. Vamos ensinar, né, um por um. Mas você sabe que agora eu vou aproveitar para te perguntar uma questão, doutora. Eu não sei se a gente pode dizer que homens sofram mais ou mulheres sofram mais, então eu queria entender essa questão aí. Da porcentagem e tal, mas tem algum gatilho para o aparecimento da síndrome do intestino irritável? Porque é pouco dito que crianças, por exemplo, apresentam a síndrome. A gente encontra mais nas crianças um quadro, muitas vezes, de uma intolerância ou de uma alergia alimentar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente entender, porque como tem ligação com o cérebro, mas não é uma doença autoimune. Não é uma doença autoimune e por mais que seja uma doença crônica, a maioria das doenças crônicas do intestino, a gente sempre fica com aquela preocupação de ficar algo oncológico, mas no caso é totalmente benigna desse ponto de vista. Tá. Desconfortável, acomete mais mulheres. Mulheres. E alguns gatilhos são o seguinte, a pessoa apresentou um episódio de uma diarreia viral. Nesse episódio, ela teve um desequilíbrio, uma disbiose intestinal. Então, muitas vezes, ela pode ser iniciada, né? Tem esse gatilho, que não é só esse, né? Eu falo que são vários fatores. Por uma pessoa que teve uma diarreia, seja ela viral, seja ela uma intoxicação alimentar, seja um uso de antibiótico. Por isso que sempre eu falo como é importante, quando fizer uso de antibiótico, depois usar os probióticos. Porque quando você faz esse desequilíbrio da microbiota, é aonde começa a existir essas alterações de fermentação, de gases, de dores, de mudanças da contratilidade. Então, muitos gatilhos podem ser dessa forma ou, por exemplo, um estresse emocional. A pessoa viveu uma perda abrupta, passou por alguma situação de estresse muito grande, porque a gente pensa que é só diarreia que altera a microbiota, mas o organismo no estresse, ele se acidifica de uma certa forma que existe uma alteração nessa microbiota. Então, um estresse grave, enfim, uma série de situações, mudanças hormonais, mudanças de pílula anticoncepcional, mudanças relacionadas a climatério, pós-parto, com certeza. Emprego, cidade, fase da vida... Tudo isso pode estar relacionado. Exatamente. Muito interessante, né? Eu já vou colocar perguntinhas do público, né? Vamos seguir com uma já e a gente continua com o fato ou fake. Mandem lá no @VocêBonitaTV. Olha lá quem escreveu pra gente. Lu, obrigada. Um beijo pra você. Qual exame? Eu tinha certeza que essa pergunta ia chegar. Fazer para o diagnóstico. Claro, a gente quer entender como é que a gente chega, então, no diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Daqui a pouquinho a gente responde. Por quê? Vamos lá, deixamos uma perguntinha da Luciana, doutora, a respeito do diagnóstico. É um pouquinho complicado, doutora? Será que a gente tem que ir eliminando outras coisas? Porque não é fácil não, né? Eu acho que a primeira coisa é fazer diagnóstico de exclusão, porque tudo que acomete o nosso intestino, né? Por exemplo, não é comum nessa síndrome ter sangramento nas fezes. Então, por exemplo, a pessoa pode ter as duas coisas e uma não ter nada a ver com a outra. Entendi. Como o diagnóstico é extremamente clínico, através do que o paciente nos conta, olha, meu intestino é assim, eu acordo assim, eu sinto desta forma, eu melhoro se eu fizer isso, eu pioro se eu comer isso. Então, é um diagnóstico clínico. Mas nós precisamos de alguns exames de imagem para excluir outras condições também. Né? Então, às vezes, uma colonoscopia, uma endoscopia, alguns exames funcionais. Então, a gente pode muitas vezes pedir aquele coprológico funcional, porque ele dá nas fezes o que não está sendo digerido. Então, a gente já pensa em alguma deficiência enzimática. O também exame de hipersensibilidade alimentar, para entender qual que pode ser o alimento que causa mais sensibilidade para aquela pessoa. E ela excluindo, ela vai ter menos sintomas, não só daquilo que ela foi buscar, mas no geral. É impressionante como as pessoas melhoram quando elas entendem o que de fato faz bem e o que elas devem excluir. E não necessariamente o que precisa excluir é algo ruim.
Tá certo. Tem alimentos bem saudáveis que para algumas pessoas não vão fazer bem, né? Que a gente Exatamente. Eu e o gengibre a gente não pode. Olha só que coisa interessante, né? Jura? Eu não sei, assim, alguma coisa que... nunca Abóbora pensei. para mim. Também? Mas é a questão do exame. Por exemplo, por que é tão difícil as pessoas relacionarem um alimento com o sintoma? Porque na hipersensibilidade ela é tardia. Muitas vezes a pessoa come um alimento na quarta Entendi. e ela vai ter um desconforto no sábado. Entendi. Não é necessariamente algo tão rápido que a é? pessoa consiga perceber. Então, ainda que a gente anote e tal, tem que montar um quebra-cabeça pra ir encaixando as pecinhas, né? Então, e excluindo para ter o diagnóstico. Vamos para o próximo fato ou fake, que a gente vai juntar com essa parte aí também do diagnóstico. Olha lá. Fato ou fake? A síndrome do intestino irritável afeta igualmente homens e mulheres de forma que em nada tem relação com hormônios. Fake. É fake. É mais comum em mulheres, tem relação sim com hormônios. Tem muitas mulheres que têm piora na fase pré-menstrual. Puxa porque no momento da segunda fase do ciclo, que é a progesterona, naturalmente o intestino ele pode ficar até mais preso. Tá. E aí a mulher já está mais sensível, já entra o estresse da TPM também causado, então isso pode piorar. Mas homens também podem ter, tá? Não é tão raro encontrar. E eu acho que a gente tem tabelinha. Temos. Vamos colocar aí na tela para a gente falar dessa questão dos alimentos, importante, né? Esse é o famoso FODMAP, e aí é uma sigla que vem dos fermentáveis, óleo-di e monossacarídeos, que são os tipos de sacarídeos, e os polióis. Então, quando a gente fala tem que excluir os FODMAPs, são esses tipos de alimentos. Porque às vezes a pessoa não tem a condição de fazer um exame específico de hipersensibilidade, mas ela entendendo quais são esses alimentos que fermentam mais e excluindo, e aí tem também a outra tabelinha já mostrando. Vamos colocar na tela. Por exemplo, é muito comum, lá, dentro do grupo dos vegetais, alho, cebola, feijão, eles fermentam muito mais, então ele é considerado um FODMAP. Tá. Já alface, cenoura, pepino e outros é mais tranquilo. Frutas, morango, abacaxi, uvas, não teria problema. Já melancia, pêssego, amora, maçã, já é considerado FODMAP. Tá. Das proteínas, frangos, ovos, tofu. Ovos é até questionáveis, viu? Porque tem algumas pessoas que têm maior hipersensibilidade. Tá. Agora, as proteínas que são embutidas, salsicha, proteína empanada, tipo carne, peixe empanado, frito, que aí já entra a fritura e o glúten. Tá. Também fermenta. Gorduras, manteiga. Aliás, a manteiga, ela tem um elemento importantíssimo para o nosso intestino. Tanto que é utilizada aquela manteiga clarificada sem a lactose. Sim, manteiga ghee. Para ajudar nesse momento de acalmar o intestino. Que coisa! Que é o ácido butírico. É um alimento que mais contém o ácido butírico. Interessante. Agora, pistache, abacate, já teria mais essa questão da fermentação. Batatas, arroz, milho, mais tranquilo. Milho é questionável também, porque algumas pessoas também têm mais sensibilidade. Agora, pães com glúten, feijão, grãos no geral, tudo isso que fermenta muito. Então, para quem não pode, no momento, fazer um exame para entender exatamente quais são os alimentos, entender que existem esses FODMAPs para serem retirados já é um primeiro passo e melhora bastante todos esses sintomas. Reduzir ou retirar glúten vai ser benéfico para quem tem a síndrome do intestino irritável, mesmo não tendo sensibilidade ao glúten e nem sendo celíaco? Olha, eu vou te falar uma coisa na prática, né? Porque quando a gente faz esse exame, eu já faço esse exame há mais de 15 anos, e tem pacientes que não vêm um problema com trigo e com glúten, e eles não excluem, e é impressionante que algumas coisas não vão embora mesmo assim. Entendi. E quando de fato excluem, gente, é um benefício tão maior, vai além de simplesmente um exame que aponta o que deu. É clínica, né? Clínico. É a clínica ali. Não, e eu tenho uma pessoa muito próxima, né, que não vou expor quem é, enfim, mas, enfim, que a vida inteira tratou síndrome do intestino irritável e um belo dia falou, vou retirar o glúten. A vida mudou
outra vida. Então, por isso que eu te fiz a pergunta e você, então, observa isso clinicamente ali no Sem consultório. dúvida. Muito legal, tá vendo? Às vezes a gente, né, precisa de respostas de exame e o negócio não é ali, só no papel, é na nossa queixa, né? Na forma como a gente consegue, se acordou bem, se não acordou bem, tá tudo associado, né, doutora? Sem dúvida. E muito adoçante. Às vezes a pessoa é tão saudável que ela só não usa açúcar, e ela usa muito adoçante poliol, né? Que é aqueles que terminam em ol, sorbitol, xilitol. Tudo isso também fermenta bastante, então não é indicado. Tá certo. Desculpa, não te ouvi. Perguntinha ou fato ou fake? Fato ou fake? Vamos lá na tela. Fato ou fake? Há probióticos específicos para ajudar no manejo, então, da síndrome do intestino irritável? Fato. Que bom. Tem um chamado Bifidobacterium infantis, que ele é muito utilizado. Alguns outros tipos de bifidobactériums e outros de lactobacilos também, que a gente tem esses tipos, né? O acidófilos, o raminosos, também muito utilizado. Existe um exame também da microbiota que vem qual é o lactobacillus que precisa ser reposto para aquele paciente. Jura, doutora? Já temos Existe isso o também. teste da microbiota, que é possível a gente mapear o que está em excesso e quais os que estão faltando para que a gente crie esse equilíbrio e também indique o lactobacillus mais assertivo. E o ideal, doutora, falando aí, né, nessa suplementação, para correção da saúde da flora intestinal, é fazer por um tempo limitado? Então, assim, essa cepa, tanto tempo... Porque naturalmente quando você introduz, ela coloniza e ali fica. Tá. Assim é o que deveria ser, até que se tome outro antibiótico, até que se tenha uma diarreia viral ou que se coma um monte de poliol. Entendi. E aí tem que fazer tudo de novo. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente vai fechar aqui falando dessa escala bem interessante para a gente observar as fezes também. Andréa, obrigada, um beijo. O jejum intermitente pode piorar a síndrome? Isso é muito individual. E assim como também se o jejum intermitente funciona para todo mundo, também não funciona. Uma pessoa que não se sente bem, que se sente com pressão baixa, com hipoglicemia, fraqueza, esse estado alterado por si já vai alterar o intestino, então pode ser que não. Agora, o jejum no geral, né, antigamente se curava muito as questões intestinais com jejum. Porque deixava o intestino paradinho. Isso, ali, né? deixa de descansar. O jejum, no geral, tende a ajudar, mas isso é muito individual, então tem que ser indicado, testado, observado e acompanhado por um profissional, com certeza. Essa história do jejum, a gente fala tanto, que parece uma coisa assim, precisa de profissional, né? Precisa ter ali alguém acompanhando para entender a queixa, se em algum momento surgir algo, alguma, né, uma tontura, né, alguma coisa diferente do que você tem todos os dias, até uma dor de cabeça, né? Então, precisa de profissional, né, doutor? Eu acho. É bom que a gente bate nessa Para que a gente tenha só o benefício, não tenha nenhum risco. Tá certo. Tem mais perguntinha? Vamos na tela, então. Olha lá. Luiz, obrigada, um beijo. Fui diagnosticado com transtorno funcional do intestino. Existe alguma diferença? Pois o gastro me indicou a dieta, então, eu acho que ele quer dizer FODMAP, que é essa que a gente mostrou. E aí, doutora? A síndrome do intestino irritável é um transtorno funcional. Da funcionalidade, da motilidade. Lembrando que podemos ter outros tipos de transtornos funcionais, como a questão de alguma deficiência enzimática. Muito comum pacientes pós alguma cirurgia, ou pós-bariátrica, ou pós-retirada de vesícula. Entendi. Tudo isso ter alterações, mas sempre que a gente trata de uma questão alimentar que envolva alteração de intestino, gases, dores, desconforto, sempre a dieta FODMAP sempre ela vai ser lembrada aí pelos profissionais de saúde. Aí entra também as brássicas, né? Couve-flor, falei certo? Isso, brócolis, falou, também fermentam bastante. Fermenta, né? Couve de Bruxelas, todas essas. Isso, alho poró, o alho repolho. poró também. Olha isso. É uma lista. É tudo gostoso e tudo saudável, no entanto, dependendo do intestino. Mas aí também tem técnicas para fermentar menos, né? Quando você coloca vinagre. Então, mesmo os FODMAPs, de repente, a forma de preparo também pode ser melhor, né? Tá assim certo. como deixar o feijão de molho, tem, enfim, inúmeras técnicas para melhorar tudo.
Tá certo. Vamos encerrar então com essa escala aqui de que eu Bristol. acho importante. A gente tem os minutinhos finais, mas importante, né? Mostrar que, olha que simples e que eficiente. Ferramenta diagnóstica de acesso a qualquer pessoa. Sim. Você ter o costume de, quando evacuar, olhar para essas fezes. Então, a gente entende que as fezes normais seriam como se fosse o tipo 4. Tá. Ela não tem fissuras, é inteiriça. Geralmente, na evacuação, ela nem suja na hora de evacuar. O tipo 3, você já começa a ter quase que um formatinho já, né? Ela vai ficando mais ressecada, com algumas fissuras. O 2 é um passo antes de formar as bolinhas, digamos assim. Está extremamente ressecada. Aqui, extremamente ressecada. Esse aqui é um problema sério. Então, quem fizer esse tipo de fezes, eu faço assim, é normal. Não é normal. Não é normal. E, por outro lado, a gente tem, né, as fezes que já não são inteiriças, aqui costuma sujar bastante, né, o papel higiênico, aqui ficando pastosa, e até por último, que seriam as fezes líquidas. Então, você ter a noção do tipo de fezes, a pessoa fala assim, eu vou ao banheiro todos os dias, mas ela faz isso aqui, não está certo. Entendi. Eu vou ao banheiro dia sim, dia não, e ela faz assim, também não está certo. Então, a gente tem que levar em conta a frequência, presença ou não de desconfortos e o formato. Tá certo, doutora, arrasou. E olha, gente, ensinem as crianças a olharem também. Nossa, né? Importante. Tem que dar tchau pro cocô. Porque, claro, passando aí determinada idade, a gente já não está mais presente para ajudar nessa limpeza e a gente acaba deixando para lá. E é muito importante olhar as fezes das crianças, né? Com certeza. E aí que a gente começa a perceber muitas coisas da saúde. Então, vou deixar o contato dela e agradecê-la mais uma vez, sempre impecável, doutora Liliane Opperman, que é nutróloga com a gente aqui quinzenalmente no Fato ou Fake, no @doutora Liliane, doutora por extenso. Então você escreve a palavra doutora por extenso, Liliane, tudo junto, já encontra o trabalho dela. Muito obrigada, lindo ano para você. Para você também, minha querida. Saúde e até o próximo Fato ou Fake. Até o próximo. Um beijo. Deixa eu aproveitar.